Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Chegamos à nossa lição bíblica da faixa etária de adulto, lição número 5. E hoje estaremos falando sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Estamos estudando esse trimestre que fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos o nosso texto áureo em Lucas capítulo 1, verso 31, que nos fala o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Nós temos uma leitura bíblica aqui em Lucas 1, 26 ao 33 e de Lucas 39 ao 45. O relato bíblico, que fala sobre de quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, um homem por nome de José, que era da casa de Davi. Essa virgem era chamada de Maria. O relato bíblico diz que quando esse anjo ele entrou aonde estava Maria, a saudou, fez uma saudação ali: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando ela viu isso, ela se turbou, com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E então o anjo falou para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria foi agraciada por Deus, assim como também toda a humanidade está sendo agraciada por Deus através da manifestação do seu Filho Jesus. E aí no versículo 31 da leitura nós encontramos o seguinte texto: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Bem, se pararmos por aqui, esta lição está trazendo para nós que Deus, o Criador, ele tem planos com relação à vida humana, com relação à pessoa humana. E esses planos de Deus, eles não iniciam apenas na concepção, ou quando o feto está na fase embrionária, ou já, digamos assim, formado membros, mas antes mesmo de haver a geração, a fecundação, Deus já conhece cada pessoa. Então, isso deixa claro que nós não temos, como criaturas humanas, o direito de interromper a vida, porque a vida faz parte dos planos do Todo-Poderoso. Vamos à nossa introdução, comentário e introdução. Deus é o autor supremo da vida. Ele é o autor supremo da vida. Isto é algo inquestionável. Não há o que se questionar aqui. Não é verdade? E por isso, justamente por isso que as Escrituras valorizam a vida desde a concepção no ventre materno, como a gente vê no Salmo 139, verso 13 ao 16. Este salmo vai falar sobre quando Deus nos vê ainda no ventre da nossa mãe, nos vê ainda informe, E quer dizer, Deus acompanha todo o processo da vida, desde seu início até mesmo antes de se dar início. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. E nesta lição, a gente está estudando, ou vamos estar estudando, a respeito da concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida
no útero materno. Primeiro tópico, a concepção de Cristo. Primeiro, o anúncio aconteceu. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Ele diz assim: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria faz uma pergunta: como se fará isto, visto que não conheço varão? A pergunta dela demonstra a perplexidade da jovem de como se daria a concepção sem a participação de um homem, já que ela era virgem. Ela não tinha ainda um esposo. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas, o evangelista Lucas, ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Agora, observemos o nosso segundo subtópico, que fala sobre a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, única e miraculosa. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso, declara que o menino, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A jovem, ela não pediu sinal algum, né? Ela creu, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. O anjo fala para ela: tua prima concebeu um filho em sua velhice. Quer dizer, temos aqui o primeiro milagre, a concepção da Isabel, da prima de Maria, que não havia tido filho, concebeu agora na velhice. Quer dizer, o primeiro milagre já aconteceu. E o próximo seria a concepção de Jesus, né? Maria ficaria grávida através da ação do Espírito Santo. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel e diz: é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Entende? A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. E isso faz parte, a vida faz parte da vontade de Deus. A morte não faz parte da vontade do Senhor, porque a essência de Deus, o caráter de Deus, não é de morte, mas de vida, né? Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra, né, a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel. Uma virgem e outra de idade avançada, né, vieram a ter filho, uma já de idade avançada e outra virgem. Quer dizer, 2 milagres aconteceram aqui. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto, e Maria portava em seu ventre o Filho do Deus Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, e é Cristo, o Senhor, aquele que nos purificaria e removeria de sobre as nossas vidas o pecado. Então, é um nascimento excepcional. Segundo tópico, a cultura da morte. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade.
mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. Quer dizer, através dessas práticas, né, onde a sacralidade da vida é desfeita, a sacralidade da vida é ignorada, é jogada no lixo, vai estar estimulando que alguém que tem um filho no ventre com algum defeito não queira que essa criança nasça e se ache no direito de eliminá-lo ainda no ventre, né? E no caso aqui, a maternidade é depreciada a fim de que a mulher não seja ou não deseje ser mãe, o que é algo crescente no momento. Muitas mulheres não querem ser mãe de forma alguma. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que, por meio do aborto, decreta a morte do fruto do seu ventre. É o que se falam hoje em dia: meu corpo, minhas regras. Só que isto vai contra os princípios do Todo-Poderoso Deus. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão, por exemplo, os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outras práticas que são próximas dessas. Por exemplo, se a gente falar um pouco sobre a eutanásia, veja como isso é sério, porque imagine que alguém esteja no hospital, esteja internado ali, e os médicos cheguem a decretar, a dizer que aquela pessoa não tem mais jeito. E aí, geralmente, é solicitado de que a família tome uma atitude, né? E muitas vezes há um sistema querendo orientar que a pessoa não deve esperar mais nem um minuto, né? E outra, o problema não é só porque existem pessoas que chegaram a ser desenganadas, mas existem pessoas com doenças, com enfermidades, com problemas que da parte da medicina é dito que não tem cura, e algumas pessoas estão se achando no direito de interromper aquela vida com a desculpa de que querem aliviar o sofrimento daquela pessoa. Bem, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Que embora o ser humano seja livre, ele não tem o direito de profanar o seu corpo. E que a vida só tem sentido quando está sobre o domínio de Cristo. Então não temos direito de fazer o que queremos com o nosso corpo. Mas temos direito de, dentro do contexto da liberdade, cuidar, zelar, né? Terceiro subtópico, a prática do aborto. O aborto é uma interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem no latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Lá na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era considerado um crime
Êxodo 21, verso 22 e 23, era considerado um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e atenta contra a sacralidade da vida no ventre materno. Quer dizer, o correto é que quem está no ventre materno seja protegido acima de tudo, e não eliminado como se fosse qualquer um outro ser não importante para a vida do ser humano. Terceiro, a sacralidade da vida. A vida humana é sagrada, é inviolável, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou qualquer outro interesse. A vida sempre deve ser colocada em primeiro lugar. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e do desrespeito à vida humana. E devemos estar muito alerta e muito atento, porque os tempos são trabalhosos, né? Existe muita sutileza envolvida. Acerca do começo da vida, as Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Os textos são Jeremias 1:5 e Salmo 139, versículo de número 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre de sua mãe. Salmo 139, versículo 14. Deus está entretecendo os nervos, os músculos, enfim. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, verso 15 e verso 16. Portanto, atentar contra a vida no ventre da mãe é atentar contra o próprio Deus e contra os seus planos. Por consequente, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Começou a vida. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejo ou capricho humano de quem quer que seja. Vamos observar o que diz Deuteronômio, capítulo 32, e versículo de número 39. Deuteronômio, capítulo de número 32. Só conferir o texto aqui novamente para a gente não citar errado. 32, versículo 39. Está escrito o seguinte: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Esse texto mostra para a gente a autonomia
de Deus. Ele, e somente ele, tem o direito e o poder de interferir, tanto dando vida, como tirando a vida. Ele é o Criador. É inquestionável isso. Ele é soberano. Por mais que eu não entenda, que você não entenda os porquês, Deus, na sua soberania e sabedoria, sabe perfeitamente o que está fazendo. Agora, eu não tenho essa soberania, essa autonomia de interferir ceifando a vida de outro ser humano. Não tenho, em hipótese alguma. A posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida porque ela não vem de Deus. Enquanto a natureza de Deus e o caráter de Deus é de dar vida, o diabo tem como característica sua matar. O próprio Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então faz parte do caráter dele. Mas o caráter de Deus é vida. Conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Deus é o autor e o detentor da vida humana. Ele deu, ele pode tirar na hora que ele quer. Ele pode, outra pessoa não. Então, Deus abençoe e fortaleça a sua igreja sobre a terra nesses dias trabalhosos.